Olá, pessoal. Eu sou o professor Gilberto, que muitos que estão assistindo esse vídeo já me conhecem. Eu sou o professor Gilberto, eu sou diretor da subsede do Sindiúti de Patrocínio. Sou também militante do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Milito também na CSP com Lutas, que é a Central Sindical e Popular. Lembrando que no Sindiúti eu estou desde 2002. Foi o ano que eu entrei a trabalhar na rede estadual de Minas Gerais através de um concurso público. Sou concursado, tenho 2 cargos, através de concurso, na rede estadual e também trabalho na rede particular. Olha só, a ideia é tentar dialogar com as pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre alguns pontos essenciais da educação e de outros pontos também que refletem diretamente na educação. Os educadores são constantemente atacados pelos políticos. Em governos anteriores, governos atuais, e quando estou falando de governos, eu estou falando do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro é um deles. O presidente Jair Bolsonaro, que foi, o que é um dos grandes responsáveis por milhares de mortes consequentes da Covid-19, uma vez que ele, num primeiro momento, não quis comprar vacina, preferiu ficar indicando remédio que tem comprovação científica de que não consegue fazer nada em benefício para combater a Covid-19. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro ele desenvolveu uma política voltada para a morte da população brasileira. E agora, ainda com a CPI, está se provando ações desse governo e muitas ações desse governo envolvidas em corrupção com a própria vacina, com relação à compra de vacinas. Então, além dessa questão específica da vacina, o governo Jair Bolsonaro ataca duramente a classe trabalhadora, ataca o meio ambiente, ataca a cultura e, evidentemente, ataca a educação e os educadores. Além disso, ataca também, evidentemente, os estudantes, os jovens estudantes do Brasil. O governo não investe o que deveria investir nas universidades, nas escolas federais. Além disso, de não investir o que deveria investir, ele retira ainda investimentos, ele diminui o orçamento, o dinheiro que deveria ser destinado, ou o dinheiro que é destinado para as universidades. Então, o governo Jair Bolsonaro ataca a educação, ataca os educadores, ataca os jovens estudantes. Infelizmente, isso não acontece só a nível federal. E nos outros níveis, municipal e também estadual, os ataques à classe trabalhadora, aos estudantes, aos educadores, são constantes esses ataques. A nível de Estado, colocamos, por exemplo, que o nosso plano de carreira praticamente desapareceu. Desde o governo do Aécio Neves, passando por Anastasia, e depois o próprio Pimentel, e agora com Zema, o nosso plano de carreira praticamente desapareceu. Estamos aí em torno de 4 anos sem nenhum reajuste salarial. Não estamos falando nem de aumento, estamos falando de reajuste pela inflação. O governo de Minas nunca pagou, nenhum governo nunca pagou o piso nacional do magistério. O nosso salário, então, é abaixo do salário mínimo do professor, do magistério. Então, esses ataques são duríssimos. O nosso salário está totalmente defasado. Nós sofremos perseguições o tempo todo dentro das escolas, assédio moral, tudo isso acontece no estado de Minas Gerais. A educação é uma das molas mestras do desenvolvimento de um povo. Por isso, os políticos estão sempre atacando. Por isso, os políticos não querem realizar os investimentos que deveriam realizar na educação. Porque um povo que tem condições de fazer uma análise, de ter uma visão de mundo de forma crítica, entender o que está acontecendo no seu país, no seu estado, no seu município, ele reage. Ele não vai entregar de mão beijada todas as suas conquistas e tudo aquilo que os jovens estudantes podem perder devido aos ataques dos governos a nível nacional, estadual, municipal.
A educação precisa ser respeitada. Os educadores precisam ser respeitados. Os políticos que não respeitam a educação e os educadores precisam ser retirados do cargo e da função que ocupa, independente se é cargo eletivo ou se é cargo comissionado. Políticos precisam respeitar a educação, precisam respeitar os educadores. Então, esse vídeo tem esse objetivo, de tentar contribuir com aqueles que querem entender um pouco mais sobre os ataques que são realizados sobre a educação. Sem reajuste salarial a nível estadual, plano de carreira destruído, assédio moral, e isso, né, a gente fala, existe em todos os níveis, em todos os segmentos, em todos os níveis políticos. E aí a gente precisa de estar sempre repetindo: políticos que atacam a educação e os educadores não podem permanecer nos cargos que ocupam, que sejam cargos resultados de uma vitória eleitoral ou que sejam cargos resultados de uma escolha, de uma indicação, um cargo em comissão. Precisamos lutar, nós educadores, os jovens estudantes, toda a comunidade, todo o povo que diretamente ou indiretamente está relacionado à educação. Lutar contra esses políticos que só fazem nos atacar, que só fazem colocar os jovens em uma situação cada vez mais difícil, penosa. Precisamos lutar para que os nossos jovens cresçam e se desenvolvam de forma a compreender o mundo em que ele vive, compreender a cidade em que ele vive, o Estado, o país e, acima de tudo, contribuirmos com esses jovens para que eles entendam que, se um governo não está atendendo às necessidades do povo, e no caso dos jovens estudantes, dos educadores, esse governo precisa ser modificado, esse governo precisa cair. As pessoas que atacam os educadores não podem permanecer nos cargos e funções que ocupam. Vamos refletir sobre isso. Precisamos lutar por uma educação de qualidade. Precisamos lutar para que tenhamos uma categoria forte, com condições de lutar ao lado e em prol dos nossos jovens estudantes.